da próxima palestra é A Bauducco no Mundo Digital, como a tradição se encontra com a inovação. E para falar sobre esse case, quem vai vir aqui é um mestre em Comunicação e Consumo pela ESPM, pós-graduado em Comunicação e Marketing pela USP, graduado em Comunicação também. Olha, rapaz, você estudou bem mais que eu. Atualmente, ele é um gerente responsável pelo e-commerce da Bauducco, atua no setor de comércio virtual há mais de 7 anos, passou por outros setores também. Ele passou por moda, ele passou por automotivo, ele passou pelo editorial. Então, muito bem-vindo ao palco, Nicolas Novo Rivelli, o gerente de marketing digital de e-commerce da Bauducco. Obrigado. Imagina. Obrigado. Se divirta. Obrigado, prazer. O palco é seu. Vamos lá, pessoal. Bom, quero agradecer a presença de todo mundo, E-Commerce Brasil, por permitir que a gente possa trazer um pouquinho do case da Bauducco. E a gente começa com essa pergunta, né? O título é sensacional. Como é que a tradição encontra com a inovação? Quando a gente pensa em Bauducco, o que a gente pensa? Panetone, chocotone, cookie, alguma coisa nesse sentido. Algum produto que a gente tem uma relação muito próxima. Quando a gente pensa em transformação digital, e no mundo como ele está se modificando, é muito difícil a gente manter a tradição ou pensar numa marca que tem raízes na nossa memória afetiva com um mundo tão rápido, informacional, transacional. Então, eu tenho que trazer um pouquinho para a gente. Então, como o pessoal já avisou, nós temos 71 anos. E a gente trouxe um produto só. Esse produto, ele é o mesmo até hoje. Eu não sei se vocês sabem como que é feito o panetone. É uma massa que existe desde 1952, que foi trazida da Europa, e é a mesma massa. Ela fica escondidinha a 7 chaves, e na mesma temperatura da Europa, com os mesmos micro-organismos. E é por isso que a Bauducco é a Bauducco. E aqui a gente pode falar a verdade que, quando a gente pensa na concorrência, é difícil bater a massa que a gente tem. Beleza, até aí, ótimo. Mas quando a gente começa a olhar a empresa e pensar em negócios, a gente encontra 3 grandes ondas que são muito, muito, muito importantes. Então, dos anos 52 até 2005, a gente tinha ali começou com o panetone, fomos para torradas e biscoitos. Quando a gente olha em inovação, em produto, em como é que a marca se conecta. A partir de 2005, a gente começa a falar com os jovens. Então, a gente está falando de cookie, de monoporção, coisinhas que a gente coloca para o nosso filho, para a nossa família. Em 2013, a gente começa a entrar em novos negócios, novos formatos. A gente tem um produto novo que chama Chocobiscuit, que é sensacional. Em 2022, apesar de ser muito relacionado, só em 2022, depois de 70 anos, que a Bauducco, com o mesmo forno, vai fazer pão. Então, assim, parece que é muito distante, mas a gente olha nessa inovação, olhando, na verdade, para o cliente, para a persona que a gente tem. Então, hoje, Bauducco é uma das marcas mais consumidas fora dos lares, ela é a terceira marca mais consumida, 9 em cada 10 pessoas consomem um produto por ano, e é considerada uma super brand, pelo Kantar. Em termos de como as pessoas se relacionam, ela já é uma marca que é top of heart. Ela já é reconhecida pela Kantar como uma love brand. E ela é a terceira marca brasileira de alimentos mais valiosas. Então, a gente está falando de uma marca que, daqueles 70 anos, conseguiu penetrar em 90% dos lares dos brasileiros, não só dos brasileiros, mas a gente exporta para mais de 50 países. E quando a gente pensa numa empresa desse nível, é pão, é panetone, é cookie. A gente é líder nos Estados Unidos de wafer, por exemplo. Então, imagina um brasileiro, tudo bem que ele trouxeram as origens italianas, mas é um brasileiro que chegou nos Estados Unidos e conseguiu fazer um certo sucesso, vamos dizer assim. E como que a gente coloca isso para dentro de casa, pensando no modelo? A gente inventou uma palavra que chama contemporaneização da marca. Ela não existe. Nosso CEO ele não é brasileiro e ele fala que a nossa marca tem que ser moderna, mas nunca perder a essência, nunca perder o artesanal, porque por mais que eu seja moderno, a minha história é de 70 anos. Então, como é que eu faço? Tenho que atingir novos consumidores mais novos,
O target há 20 anos atrás, ou no começo, era um outro target. Como é que a gente faz para ter produtos que tenham aderência com esses novos públicos e os novos modelos de consumo? A resposta para isso é a gente tentar ser atual pelo nosso propósito. Não sei se vocês sabem, o slogan da Balduco é um sentimento chamado família. Quando eu falo de transformação digital e uma empresa que está pensando num sentimento, existe uma disrupção, uma briga entre o digital. A gente aqui é de e-commerce, de marketing digital, a gente está mais como é que eu posso, no dia a dia, no nosso DNA. Mas o nosso acionista que tem lá, que trabalha 50 anos na fábrica, será que ele pensa do mesmo jeito? Quando a gente quer colocar uma plataforma nova, como é que a gente faz para isso funcionar? Então, a gente percebe que essa mudança, a família, ela continua no negócio, e ela viu a mudança na relação. Isso aqui são imagens de anúncios que a gente tem, imagens. Então, mas ela quer dizer muito mais do que isso. A gente está falando de a família conectada, multitelas, multicores. Então, a gente está falando de olhar para esse brasileiro de uma forma diferente. E o que virou para a gente é super importante e que a gente não abre mão para que a família continue? Experiência. A experiência da marca é o que a gente preza, não importa qual é a nossa plataforma de venda, qual que é o nosso canal. O que importa é a experiência, é algo positivo que eu gero, seja no sabor, seja comer um produto quentinho, uma fatia de chocotone com Nutella quente, ou entregar o produto um dia antes. Entregar, tem uma questão, surpreender de forma positiva para esse nosso cliente. Só que a dificuldade está aqui, a nossa jornada, quando a gente pensa num cliente, não tem mais um modelo. Eu tenho 50 pessoas. Eu tenho muitas pessoas que estão nesse mundo, né? E a gente começa a olhar o nosso funil de venda entre fazer awareness, consideração, compras, reter esse cliente, fazer com que esse cliente espalhe para o amigo dele que na Casa Balduco tem um panetone quentinho com Nutella, com café. A gente quer que ele leve, vamos comer aqui porque é um produto diferente. Então a gente passa por diversos, então a gente olhando como mídia, a gente olha isso, só que não é um fluxo assim bonitinho, né? Não é um fluxo bonitinho. A gente como gestores e quando a gente está com dinheiro na mão, a gente não coloca aqui, se eu vou colocar para awareness, eu vou fazer isso, para consideração, eu vou fazer aquilo. A gente tenta, mas no final das contas, as marcas que são consideradas love brands, o que elas fazem? É um caos. A gente consegue, dentro de todos os pontos de contato, sobreviver nesse caos. E tentando contar a experiência da mesma forma. Então, a experiência ela é fundamental para que a gente consiga fazer isso. E a nossa relação, a gente tem que estar atento a alguns comportamentos que a Balduco está atenta. O primeiro dela, assim, a gente é always on. A gente pede um Uber, se ficar muito tempo, a gente cancela o Uber. Isso já muda muito. Cocriação. As marcas que estão fazendo as coisas mais legais, por exemplo, o exemplo da Barbie, a gente tem Burger King, a gente tem todo mundo fazendo coisas para pegar esse hype. Então a gente cocria, a gente faz coisas em conjunto com outras pessoas para que a gente mantenha esse processo. O comportamento de influência, que é muito importante, a gente entender que cada pessoa pode influenciar de forma positiva. O boca a boca ainda é o melhor negócio. A gente tem aqui os nossos amigos do Google, a gente tem os nossos parceiros, mas a gente quer que as pessoas influenciem, porque se eu disser que é bom, eu vou convencer de uma forma mais barata e mais fácil. Experiência de marca nem se fala. E por último, todo mundo está muito antenado, e principalmente nós aqui nesse auditório, muito antenado com características de tecnologia. Então a gente também, imagina uma empresa de panetone e pensar nisso, como é que eu posso fazer? Então, eu tenho que estar presente de várias formas para conseguir entregar o meu processo. Quando a gente olha, isso aqui é um gráfico que a gente montou desde o ano passado, quando a gente olha, como é que eu faço isso? Eu olho pelas necessidades. Então, assim, existe uma missão de compra. Quando eu estou lá no momento de compra, eu tenho uma missão. Às vezes tem a compra, eu não sei aqui, mas culturalmente, tem a compra mensal da família, a compra quinzenal. A gente tem uma compra que, quando eu preciso de um produto específico, eu vou num lugar específico. Eu quero fazer um jantar legal, eu vou para um lugar. Faltou algum item, existem outros canais
que se abrem, né? E quando eu preciso repor sem muito envolvimento, a gente tem outros canais. Então, no final das contas, é muito complexo. A gente tem o sortimento exclusivo para cada um dos players. Eu tenho uma maturidade digital para cada um dos canais. E eu tenho uma jornada específica. Então, a gente, olhando isso, a gente tem que sobreviver em um caos de informação, seja ele por mix, seja ele por mídia, seja ele por trabalho. E o pior de tudo, a gente tem o nosso time comercial brigando, a gente não tem as plataformas, a gente tem orçamentos, a gente sabe como é. Então, na Balduco, o desafio é como é que eu coloco o produto certo, na hora certa, para o cliente certo. Então, e aí juntando a pandemia, que ainda traz novos desafios, novos consumidores, produtos inovadores, uma jornada, arquitetura complexa. E aí, como a gente traz esses elementos para a marca, né? Falando de transformação digital, é trazer valor. A gente entende que transformação digital ela é tudo que eu puder fazer com sistemas, tecnologias, que o meu cliente veja valor e que eu consiga melhorar a experiência dele. A nossa resposta para isso vem de inspiração de grandes marcas. A gente acabou de entrar, acabou de oficializar, faz menos de 6 meses, uma área de direct to consumer. Assim como M&M, Coca-Cola, Walt Disney, Nike, todo mundo. Que é pensar não só na indústria, não só pensar em como eu organizo o meu canal, mas pensar no meu cliente. Meu cliente está nesses 3 pontos aqui. Eu tenho a Casa Balduco, eu tenho uma plataforma de e-commerce, algumas, eu tenho loja de fábrica, eu não sei se vocês já passaram pela Castelo, pela Dutra, a gente tem um modelo diferente, a gente tem uma flagship store, que é uma experiência phygital, que a gente fala, né? Então, quando eu falo de Casa Balduco, eu já tenho 130 lojas, e esse cara tem um comportamento de consumo específico. Ele vai lá na hora do almoço, ele leva os amigos dele, então, quando eu começo a falar de campanhas e dados nesse sentido, eu tenho que pensar nessa característica de consumo. Quando eu venho falar da loja de fábrica, são lojas posicionadas na estrada, que tem outra pegada. Ela é quase como um supermercado exclusivo da Balduco, que tem tráfego, muito tráfego. Então, a gente tem 10 lojas em 3 estados e que tem muito tráfego. A gente tem 100 mil tickets por mês, pessoas passando. E como é que eu faço com esse dado? O que acaba passando para a gente? A nossa área de e-commerce, hoje, ela tem 2 plataformas, basicamente. Ela tem a loja Balduco, que a gente fala de linha amarela, e a Casa Balduco. É um site que cresceu 3 vezes nos últimos 3 anos. É um produto, a gente tem o Panetone como um dos principais produtos buscados na Black Friday. Então, assim, pensando numa empresa de 70 anos, que é forno, fermentação, uma massinha que é a mesma, é muita coisa. É muita coisa. A gente acabou de lançar um clube de assinatura. Então, assim, pensando naquela jornada, a gente quer ter experiência através de uma caixa muito legal, de fazer o unboxing. Por quê? Eu estou pensando no meu consumidor, que está lá. Para eu pegar esses caras que são amantes da marca, eu tenho que trazer conteúdo, fidelidade. Aqui eu tenho produtos específicos, eu tenho collabs com outras empresas. Então, a gente tem uma possibilidade de conectar com esse cara e saber o que ele quer. E trazer mais. A gente tem aqui o time de marketplace, inclusive está aqui. A gente conseguiu entrar em várias frentes para trazer mais canais, mais visibilidade, um portfólio de 100% do que eu tenho da marca, foco do cliente aonde ele quer comprar. E a gente também tem um investimento bem forte em lives. Por quê? Porque a gente entende que esse cliente novo, ele quer entretenimento, ele quer, como todos os mercados chineses e algumas outras marcas, isso que para a gente faz muito sentido. E por final, a gente tem aqui, que a gente chama deixa eu voltar aqui, perdão, a gente chama de Flagship Store. É uma loja na Avenida Paulista, que para a gente é um hub cultural, é um lugar ali que gera descoberta para o cliente. Ela funciona como um playground social. Por quê? Não é só a venda, é a experiência de varejo. Lá a gente usa uma característica específica, que é fermentação natural.
Por quê? Panetone é fermentação natural. Então, tudo que tem de pão com fermentação natural, eu crio jeitos de interação para esse ponto. Por que também tem uma loja com a cara da Bauducco, com tecnologia de PDV, com a experiência em si? Porque hoje a gente entende, a gente tem uma frase que o nosso cliente ele é CEO da própria marca dele. Ele faz a curadoria, ele faz o storytelling, ele conta para quem ele quiser. Então isso para a gente, e eles divulgam os nossos produtos para outras pessoas. Então sobre essa ótica é importante considerar para o varejo essa metodologia. E aí no final de tudo a gente quer um D2C, não só o D2C, mas o Customer Experience. Né? Direct to Customer Experience, que é oferecer algo mais do que só uma loja. Pensando em tudo isso, o que a gente faz, na verdade? A gente organiza as nossas plataformas de forma que as lojas como Carrefour, ali, Retail, que a gente está falando de loja física de outras empresas, a gente tem o nosso last mile, mas a gente organiza nossas estruturas de acordo com o quanto mais transacional, quanto mais experiência eu posso dar para esse meu cliente. Então, a loja de fábrica não tem tanta experiência, não tem uma interação. Agora, eu já estou falando da Casa Bauducco, eu já tenho um atendimento personalizado. Então, a empresa se molda para fazer isso. Por que a gente está fazendo isso? No final das contas, a gente está falando de uma camada de dados, para que a gente possa tomar decisões assertivas e que a gente consiga continuar dessa forma. E não só de dados em si, mas a gente fala de uma mudança na narrativa em si. Na narrativa como um todo. Não é só os sistemas, as plataformas que a gente organiza de acordo com a missão de compra. Mas a gente organiza os conteúdos também. Então, como estratégia macro, eu coloquei um funil bem simples. A gente pega o topo do funil, trabalhando com social. Qual é o maior investimento que a Bauducco fez do ponto de vista de conteúdo? A gente estruturou um canal de receitas. Por quê? Porque eu quero encantar, eu quero gerar desejo. E tudo isso funciona. Outro ponto para trazer gente, marketplace. Não tem a marca da Bauducco, mas gera experimentação para quantos milhões de usuários que tem o aplicativo do Magazine Luiza. Quando ele experimenta um produto, ele vai na loja, ele consome a marca. Então a gente olha de uma forma quase que holística. No meio do funil, ali, óbvio que cada site tem o seu funil próprio, a gente fala assim da primeira compra, da primeira experiência, porque ainda é um alimento. Então, o desafio de transformação digital em alguns setores, eles são mais complicados do que outros. O desafio de transformar no setor de alimentos, ele tem alguma coisa, porque a gente não está, a gente quer o produto na hora. A gente quer pedir um produto, ele chega em minutos. Então, essa é uma das dificuldades. E aí, no final, a gente tem ali as lojas físicas para fazer essa fidelização. Duas plataformas que fazem esse retrocesso, a gente tem um canal que a gente chama Bauducco Todo Dia, é uma plataforma onde qualquer consumidor vai lá, comprei um produto no atacadão, coloca a sua nota fiscal, do que ele comprou da Bauducco, e a gente coleta esse dado. Então a gente vai trabalhando. E por fim, o clube é para aquele que já ama a Bauducco. A gente já tem gente que manda mensagem, que quer brinde, já é um amante da marca. No final das contas, a gente está falando de uma cozinha que tem um portfólio base, tem as collabs com outras marcas, monta packs, faz promo e desconto. E ela funciona assim, a plataforma já existe, e ela tenta trazer um pouco do chocolate, da indulgência, de ser um negócio gostoso, já conectado com o site. Então, eu trago por SEO, pelo que a pessoa quer, porque ali a gente está falando de ela buscar uma receita, um produto, alguma coisa para compor alguma experiência. E aí ela tem uma conexão direta com o e-commerce. Quando a gente fala de redes sociais, por exemplo, a gente já faz isso de forma sistemática. Esse hub já traz uma série já traz esse gostoso, a gente foca nesse ponto. Por quê? Porque eu tenho que trazer essa experiência. A experiência não está só no digital. Então, eu estou usando uma plataforma para mostrar um pouco daquilo que a gente quer que tenha como experiência. Não só a compra, o e-commerce, a venda, mas também o sabor é uma experiência, é uma expectativa, né? A gente fez um desafio, pensando em experiência, que as pessoas comentassem qual era a sua receita
do Chocotone. A gente teve 2,6 bilhões de visualizações. É absurdo. Então, quando eu estou nutrindo aquele topo do funil, eu começo a jogar gente, começa a impactar, reimpactar e organizar. É caótico. Voltando para aquele ponto de cocriação, também a gente, aqui é uma parceria com a Kings, de moletom, de roupa mais para teenager, para adulto. A gente está falando de promoções e collabs, por exemplo, com o Cinemark. Para eu estar nesse ponto, trazendo as plataformas, mas também trazendo a narrativa. Então, o grande ponto é conectar a narrativa mais plataforma. Quando a gente fala já do meio do funil, nossos e-commerce ele já tem uma narrativa um pouquinho mais natural para a gente, com compra. Vem aqui, compra agora, é rápido, é para a gente trazer, experimenta, entrega para o seu funcionário, resolve o seu problema. Por exemplo, isso aqui, os nossos amigos do Google que estão aqui, né, trouxeram esse relatório para a gente. Na Black Friday, dos 15 primeiros produtos mais pesquisados, 9 são produtos da Balduco. Então, na Black, no setor de alimentos, dos 15 a gente trouxe 9. Então, excelente trabalho. É um trabalho que a gente está falando com milhões de consumidores. Falando do fundo, né, aí a gente traz as nossas lojas, inclusive a loja da Paulista, que é uma loja focada em experiência em fermentação natural. Então, o que a gente tem de transição? Pensando numa empresa que eu posso dizer que é quase como uma padaria, de 70 anos. A gente tem uma mudança de mindset muito grande. A gente trouxe um hub de conteúdo, que é uma agência para trabalhar dentro de casa. A gente focou e retrabalhou todas as mídias sociais dentro do processo. A gente trouxe um clube, a gente trouxe marketplaces, novos canais com novas jornadas e mais complexidade. A gente trouxe entretenimento e consumo e adaptação aos targets. E é isso que a gente fez para que a gente possa tomar decisões com base nos dados. E não é só uma decisão não é um mindset só, não é só a decisão de mindset, é convencer o board a sair de 5% para 35% de investimento em marketing. E o resultado, a gente vê aqui, né, maior engajamento no Facebook, primeira série, a empresa de alimentos a criar uma série para o Instagram TV, mais de 2 bilhões de views. Aí eu pego o dado do Google, mais buscado de alimentos dentro de uma Black Friday. Tudo isso traz esse caos para que a gente possa dar sequência. Isso gera uma complexidade. Não é fácil. Quando eu falo que eu tenho um clube de assinatura com uma empresa fora da Balduco, minha TI tem 50 mil processos para poder avaliar. Demora 5 meses para eles avaliarem um processo. Óbvio que a gente tem um processo complicado, que a gente quer fazer o digital, mas a gente tem que pensar numa mudança de cultura. Nosso time está aqui, a gente faz sprint no time de digital. Na empresa inteira ninguém faz. Então, assim, como é que a gente faz? A gente tem que colocar gente do financeiro, a gente tem que colocar gente de TI, eu tenho que colocar gente do comercial. Eles não estão na mesma velocidade. Então, a diferença, eu acho que o maior ganho é que uma mudança dessa, ela é uma mudança cultural. A gente está no meio, não estou dizendo que aqui que a gente já está como é que eu posso dizer? A gente já pode falar, nossa, a gente mudou a empresa, mas a gente está fazendo direções que a empresa vem seguindo. É como se fosse você tem um barco muito grande, tem gente que já está virando leme, e o barco vem vindo aos pouquinhos até eles se convencerem, mas a gente tem que se provar com esse caos todo. Então esse é o maior mindset que a gente tem, né? Não é só a gente convencer o dono da Balduco que faz conta no lápis para ele sair de 5 para 35. Esse é o desafio que onde a gente conseguiu, e eu acho que a gente ainda tem mais espaço para fazer. Só que, obviamente, o digital ele é uma parte do negócio. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe um exemplo de uma campanha que mistura tudo que eu estou falando. É um batido no liquidificador e trouxe toda essa dinâmica que a gente tem aqui com o nosso time para a gente poder fazer. Que é o na prática, né? Na prática acontece isso.
Bauducco Choco Biscuit, barra de chocolate com biscoito em um encontro indescritível. Eu tô falando de chocolate mesmo, não é brincadeira isso aqui. E o biscoito aqui, ó, da Bauducco mesmo, e os dois juntos. Aí posso falar. Próxima estação. Embarque autorizado. Bauducco Choco Biscuit, que, assim, é uma união indescritível. Bauducco Choco Biscuit, por quê? Porque já tem o biscoito, já tem uma barra de chocolate. Sem brincadeira, é o melhor biscoito que eu já provei nessa vida. Tipo barra de chocolate. Cobertura não é barra de chocolate mesmo, é uma delícia. Não dá conta. Chocolate. É o mega kit da Bauducco. Muito legal, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que refletir, aquele gráfico que tem um caos de todos os pontos de contato, a gente consegue trazer para uma campanha. Então, você tem o time de trade, você tem o time de marketing, você tem o time comercial, você tem o time do digital, que está fazendo várias iniciativas, mas com alinhamento. Eu acho que esse é o principal gatilho que a gente tem que ver como empresa, estarmos todos alinhados e tentar, obviamente tem alguns times que são mais rápidos, outros times são mais lentos, mas a gente tem uma estratégia bem definida e pronta. No final das contas, quando a gente olha o crescimento depois para esse produto específico, a gente saiu de 4,6 canais visitados para 6, ou seja, eu dou para o meu cliente possibilidades de comprar direto. Não sei se vocês perceberam, nos vídeos tem QR Code, nas ações todas tem integração. Então, a gente tenta trazer desde receita do topo do funil, para o meio do funil, para os sites, para as redes sociais. Então, trazer isso, descer, captar os dados desse cliente e aí poder saber o que ele compra, quando ele compra, qual que é o melhor canal, para que a gente possa fazer ações mais efetivas nesse sentido. E como resultado, por exemplo, no nosso e-commerce, a gente está 20% acima da categoria, fechamos no ano de dezembro, e 2 vezes maior que o crescimento da categoria fabricante.com, que é uma dedicação do nosso time, e aproveitando todo esse buzz para que a gente possa entregar melhor. Só era isso que eu tinha para falar. Não é fácil convencer o pessoal que está lá fazendo panetone há 70 anos, há 50 anos na empresa, que ainda estão lá. Então, tem gerações, várias gerações na empresa, e a gente mira para algum lugar e até o navio virar e chegar, tem desafio, tem muito desafio. Mas era isso. Obrigado.